já estamos no ar. Olá, boa noite. Muito boa noite. Deixa-me tirar daqui. Aqui a minha mensagem. Como é que estão? Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje vamos falar do sono e que é uma coisa que se passa aqui em casa. Estamos todos a sofrer de privação de sono, não estamos, Diogo? Portanto, hoje vamos falar exatamente disso. Como é que vocês estão? Olha, se assim chegou o Helder. Hoje não dá para assinar? Então a semana passada dava... Olá, Helder. Olá, um beijinho grande. Obrigada por estar desse lado. Muito obrigada. Obrigada a todos os que estão a chegar. Olá, Sarinha. Espero que esteja tudo bem convosco. Muito boa noite, Suzy. Olha, hoje não dá para assinar. Eu não sei porque é que o Facebook tem destas coisas. Semana passada dava para dizer olá, Marta. Entretanto vim para aqui e nem disse nada. Bem, eu vou-vos dizer, chegámos de Lisboa. Eu não sei o que é que nos deu para marcar um direto hoje. A verdade é essa. Chegámos de Lisboa já super tarde. Foi uma correria terrível. Estive ali a dar a maminha à pequena a correr. Mas agora está a avó com ela. E pronto, isto foi uma correria autêntica. Não sei mesmo o que é que nos deu para marcar para hoje. Mas pronto, estamos aqui, estamos juntos, não interessa nada. Está tudo certo. Vocês estão todos bem dispostos aí em casa? Fim de semana grande! Como é que vai ser esse fim de semana? Têm planos? Olá, Joana, muito boa noite. Vocês têm planos? O que é que vão fazer? Estão assustados porque é um fim de semana grande e é tipo, ai meu Deus, isto nunca é fácil. Ou estão a adorar a ideia de ficar em casa mais um dia, ou é aquele misto de eu estou contente por ficar mais um dia, mas por outro lado... Não, nunca é fácil no fim de semana grande e às vezes tenho a sensação que no domingo ainda estou mais cansada do que se fosse um dia de semana, não é? Portanto, o que é que vocês sentem? Digam-me lá. Olá Ana, estou com vocês a partir de... Olha, a sério? E aqui, eu estava aqui a tentar... Bucareste. Ai, temos que ver onde é que fica Bucareste. Desculpa a ignorância, Diogo, queres ver aí, querido, se faz favor? Olha, deixa-me lá ver aqui. Depois está a ficar doentinho. Oh, Sara. Roménia. É, Bucareste. Eu estava a ler Budapeste, mas estava com aquela sensação de ler e tipo, eu estou a ler mal. E então estive aqui a ver com toda a atenção, porque isto é tudo letras pequeninas. Olha, muito bem, não sabia, Helder. Está tão de quê? De férias? Não. A trabalhar? O que é que está a acontecer aí pela Roménia? Roménia, é isso mesmo. Já vimos aqui. Temos que ver aí na geografia. Eu gosto sempre de saber. E eu tenho esta costela da minha mãe que é ótima em geografia. Ela está ali embaixo, mas ela é a primeira a dizer. Olá, Ana. Tão querida, obrigada. Eu também adoro. Por isso é que mesmo aqui no sacrifício da hora, vamos a isto. Estamos aqui todos juntos. Obrigada. Oh, Helder, então força, está bem? Não está com a família. Tão querido, Helder. Que giro! Erasmus, que máximo! Olha, muito bom, muito bom. E que tal a Roménia? Roménia, qual é a ideia? Está a correr bem? Deve ser super, super, super interessante, não é? Pela cultura, por toda a diferença. Olha, muito giro. Muito giro, muito giro, muito giro. Olá, temos mais pessoas de outros sítios ou não? Ou estamos todos em Portugal? Não sei. Ainda não apareceu das minhas famílias que andam aí pelo mundo, portanto eu não sei. Olha a Teresa, olá Teresa. A Suzy. É engraçado porque vocês já estão a ver, mas depois ou saem e aparecem e aparece uma mensagem que vocês estão a ver. Troca de professores, muito giro. Aqui estamos em Constância. Olá Teresa, tão querida, tão querida. Bom, olá Sónia, ainda estamos aqui a ver se a malta vai aparecendo. Hoje está tudo naquela de fazer programinha porque amanhã podem-se levantar à tarde. Estou a brincar com crianças, não é esses programinhas, porque a hora de levantar é quase sempre a mesma, não é? Eles não facilitam, não é assim, deitam-se mais tarde hoje, acordam mais tarde. Não. Normalmente não é assim. A Suzy está em Inglaterra, pois é, Suzy, espero que esteja a correr tudo muito bem. Olhem, então, hoje vamos aqui ao tema do sono, que já há algumas semanas que não falávamos dele. É sempre um tema super interessante, como vocês sabem, não é? Ou como... também concordam ou não? É um tema interessante. Eu acho que é um tema super interessante. E há bocado eu estava a dizer à minha mãe, caramba, isto é privação do sono à séria, não é? Agora nós estamos a passar por ela, porque estamos aqui nas primeiras semanas da Carminho, fomos aconselhados já dela mamar em 3 horas por causa do peso, isto e aquilo.
Se bem que hoje já tivemos outro aconselhamento, portanto hoje estamos mais relaxados, mas a ver se realmente as coisas começam a correr melhor, porque realmente quem vive na privação de sono, os meus parabéns, porque não é nada fácil. Ora, a Suíça, um beijinho para a Suíça também, como mamã, feliz Halloween. Incrível que cá estás como... Tudo bem, Karina, estamos aqui para as curvíssimas. Durante a noite 3 a 4 vezes. Pois é, Ana, não é nada fácil, não é nada fácil. Ok, vamos lá então aqui, como diz a Filipe, ao tema de extrema importância. Olhem, vou aqui mostrar-vos esta revista Miúdos e Graúdos, que eu não sei se vocês já conhecem, que eu recomendo muito. Não só porque nós já fazemos parte da equipa, mas nós também fazemos parte da equipa porque é uma revista que já recomendávamos muito. Portanto, faz-me imenso sentido. Olá, Kátia. E pronto, eu queria chamar aqui a atenção, uma vez que estamos a ler, a minha mãe é que diz logo, na página 36, não é? 36. É isto mesmo. Então, nós por acaso agora fazemos parte, feliz Halloween também, olá Ricardo, boa, bem-vindos, privação de sono, de 6 meses, certo, Joaninha, certo. Olha, eu queria partilhar aqui com vocês que nós agora fazemos parte desta revista, vou repetir, Miúdos e Graúdos, é uma revista super recente, mas é só dedicada a famílias. Portanto, eu posso-vos ler aqui, tem... o tema da semana, do mês passado foi a prematuridade, o que os pais devem saber, super interessante. Depois tem Não Quer Ser Mãe então, a depressão durante a gravidez, adolescentes devem ter cuidado com a prática desportiva intensa, especial bebés prematuros. Pronto. E aqui vimos nós então, na página 37, 36 aliás, nós viemos aqui a falar desta vez sobre, Clarinha, notícias, só chavou que eu tive que vir para o direto, dormir diariamente. E aqui vamos falar sobre quantas horas o seu filho precisa de dormir diariamente, está bem? Portanto, está à venda nas bancas, está assim, Filipa, há online também, embora não seja a mesma coisa, não é? Mas está nas bancas, sim. Podem não encontrar ainda em muitas papelarias, porque é uma revista recente e ainda está a entrar no mercado. De qualquer forma, online vocês encontram. Boa, Clara, fico contente. E pronto. E aqui nós temos este artigo, está bem? Foi o primeiro, agora vamos lançar outro para o mês que vem e pronto. E a partir de todos os meses vocês nos encontrarão aqui nesta revista. E vamos começar um bocadinho por aqui, está bem? Porquê? Porque aqui fala da quantidade de horas a quantidade de horas, ora eu vou ter que tirar estes comentários, está bem? Aliás, vou fazer isso já, porque senão vou-me perder. Quem tem vindo aos diretos sabe como é que isto funciona. Portanto, eu vou-vos tirar aqui, mas vão comentando, vão falando à vossa vontade. Tenho sempre aqui o Diogo atento e também agir, porque vocês acabam por falar uns com os outros. Mas eu vou passar, está bem? Que é para me concentrar aqui no tema, está bem? Até já, beijinhos. Obrigada, até já. Diogo, isto não está a dar, Diogo. Isto não está a dar, não está a passar para ali. Pronto, o que é que eu faço? Não está a dar. Não está a dar. Ok, pronto. Então deixa estar, como ele diz. Coragem, Carolina, tu consegues. Pronto, não está a dar, não importa. Então vamos lá, vou só ignorar aqui o que é que me estão a dizer, está bem? Vou tentar. Então, vamos começar por aqui, porquê? Porque nós aqui falamos nesta revista sobre a quantidade de horas que os pequenos devem dormir. E às vezes, aquilo que acontece é que nós não temos essa noção. E é por isso que, e eu também digo aqui no artigo, que muitos pais me dizem: Carolina, mas ele não está a dormir demais. Carolina, mas dormir isto tudo. Carolina, eu tenho a sensação que ele passa o dia na cama. Carolina, eu nunca vi o meu filho dormir tanto. Como a Débora de Jacó dizia: Carolina, eu estou assustada porque ele está a dormir demasiado. Tipo, isto não é demais. Então, isto acontece porquê? Normalmente porque nós não temos noção desta ciência, não é, que está à volta do sono. E o que é giro é que quando eu estabeleço a rotina para a vossa família, consoante a idade e etc., o que é giro é depois acompanhar-vos e vocês virem como é que as coisas fazem sentido. E eles efetivamente dormem, e eu tenho montes de pais que me dizem ele parece um relógio suíço, porque, caramba, dormiu 1h30, a seguir dorme 1h30, a seguir dorme 45 minutos, tipo, o que é isto? O que é que se passa? Como é que nós, sem termos programado nada, não é? Programado, chegar lá e pôr um botãozinho e agora 1h30, não é? Como fazemos na Mimi, para daqui a 30 minutos na velocidade 2,
nós conseguimos com eles, o facto de eles adormecerem sozinhos e etc, pronto, é tal magia. O que acontece é que eles efetivamente passam a dormir às 12 horas por noite, como havia aí uma mãe, a Clarinha, a dizer, e todas as outras mães. Por acaso hoje o Insta Story foi exatamente que eu pus por causa de um dos testemunhos, das 12 horas, depois outra veio dizer também por aqui 12 horas também, precisamente por causa disto. Porque o que acontece é muitas vezes é a nossa falta de noção do que é que eles precisam de dormir. Nós às vezes achamos que eles estão a chorar porque têm fome, ou porque têm falta de colo, ou porque são só bebés rabugentos e difíceis, e muitas vezes aquilo que eles têm é sono. Eu quero relembrar, ou não é, dizer-vos, não sei se é em primeira mão, se vocês já tinham ouvido, que nós somos, Portugal é dos países da União Europeia, quiçá do mundo, porque até em Bali, na Ásia, estou-me a lembrar em Bali e disse Bali, porque é muito comum nós chegarmos a uma loja giríssima, com um aspecto super, tipo, pá, tudo muito a giro, e a senhora, não é, que está a atender na loja, está a dormir no colchão, ali na loja. Portanto, e eles dormem imensas cestas, as crianças dormem muito, tem a ver com o clima, tem a ver com uma série de coisas, e tem a ver com a pacatez também que eles levam a vida, e nós aqui somos muito mais acelerados, e nós achamos então, e Portugal e os portugueses, acham que dormir é uma perda de tempo, dormir é uma derrota, não é? Até porque, aliás, eu acho que é por isso que as crianças lutam tanto contra o sono, porque eles devem ter a mesma percepção de que isto é para fraquinhos. E o que é certo é que nós temos a tendência, aliás, isso mostra-se no nosso ritmo de vida e naquilo que nós fazemos na própria vida de café que fazemos, o deitar tarde. Os portugueses são, não é? Aqui, sei lá, a terceira novela da noite, por exemplo, ou até a programação é dada muito, muito tarde. O serão é feito muito, muito tarde. Nós jantamos às 8, 9 horas. E, portanto, aquilo que acontece é que nós realmente... Os espanhóis fazem um bocadinho este ritmo de vida e deitam-se tarde, mas eles dormem a siesta, não é? E nós não temos esse hábito. E dormir a siesta, se eu disser que durmo a siesta, por acaso não durmo, mas se dormisse, aí a ganda preguiçosa, não é? Porque não é suposto dormir a siesta. E então nós vamos com este princípio e crescemos com este princípio, maravilhoso. Aliás, temos um primeiro-ministro que é um péssimo exemplo disso, com todos não é vantagens, é com todas as qualidades que ele possa ter. Realmente esta acaba por não ser uma delas, porque é uma pessoa que precisa de dormir muito pouco, à partida, ou precisa de dormir muito pouco, isto é tudo relativo. O que é certo é que depois passa a imagem que de facto uma pessoa trabalhadora é uma pessoa que dorme pouco, uma pessoa boa vivã, não é? Que gosta de saídas e etc. é uma pessoa que dorme pouco. Então nós fomos crescendo assim e também nos habituando a ir para a cama tarde, à mesma hora que os adultos vão. Era o que eu fazia com a minha mãe, e agora dou graças por ter pouca memória a ela também. Eu falo muitas vezes disso porque acredito que muitas das coisas e da minha concentração lá vou batalhando, mas a nível de memória, que sempre me falhou muito e me falha, e eu tenho a certeza que há coisas que têm consequências. Aliás, a privação de sono está intimamente relacionada com problemas com a saúde mental, com a sanidade mental, e não é a curto prazo, normalmente é a longo prazo. Então, e está intimamente relacionada também com problemas de demência, está bem? Isto não sou eu a dizer, ou não sou eu que estou aqui a fazer um grande papelão à volta disto, isto está provadíssimo, está bem? E portanto... Exatamente, Joana. Aquilo que acontece connosco adultos, quando nós sentimos que estamos mais cansados e que estamos impacientes e que estamos rabugentos porque não dormimos muito bem e etc. O que acontece com o nosso estado emocional, não é? Às vezes o facto de descontarmos na comida ou não termos apetite ou só nos apetecer comer, por exemplo, hidratos de carbono, e está intimamente, outra das coisas intimamente relacionada também esta falta de dormir, esta falta de descanso, também associada a distúrbios alimentares, também pessoas com problemas de obesidade, por exemplo, ou outros distúrbios, porque às vezes o que acontece é que ficamos com falta de apetite. Por exemplo, eu de manhã, agora que durmo menos, o que acontece é que eu de manhã tenho um buraco no estômago que me dá a impressão, é quase uma má disposição, mas que dá a impressão que eu não comi nada e que estou de estômago vazio há imenso tempo, o que não é verdade. E isto é muito curioso, porque de manhã e depois de manhã, por exemplo, eu costumava ter uma alimentação e tento ter uma alimentação mais equilibrada possível,
anda-me a apetecer muito, assim, um belo copo de leite, um belo galão com torradas e doce e manteiga. Estão a ver como é que isto depois nos afeta no dia-a-dia, a carência de chocolates e etc. Isto somos nós em adultos. E depois, que é provavelmente aquilo que muitos de vocês poderão estar a viver ou a passar ou já passaram. E depois temos o problema da criançada, não é? Então é muito comum eu ouvir o meu filho dorme muito pouco, ou o meu filho não gosta de dormir, ou o meu filho não dorme, não é? Esta é outra expressão também que se usa muito. Lá está, ele dorme, ele vai dormir tanto, mas ele não dorme a quantidade necessária e aquilo que é preciso. E portanto, vocês imaginem alguém adulto, não é? Que precisa de dormir em média 8 horas por noite, das 24. Agora imaginem uma criança que precisa de dormir às 14, 15 horas nas 24 e dorme apenas 10, ou e dorme apenas 12, ou e dorme apenas 11, que sejam, não é? O que é que acontece? É lógico, não é? É lógico. A mim parece-me lógico, não sei se a vocês vos parecerá também, que tem de haver, não é? Efetivamente consequências, e consequências grandes, principalmente para uma criança. Porquê? Porque, e agora eu podia lançar a questão, não é? Porque, quais é que serão as consequências? Um bebê que não dorme é um bebê muito mais agitado, é um bebê com muito mais dificuldade em concentrar-se, é um bebê com, lá está, até os próprios distúrbios alimentares, o facto de ou não ter apetite, ou tem tanto sono quando come, que vai choramingando enquanto come e come muito menos do que deveria. Eu tenho aí uma mãe que dizia esta semana, ele está a comer muito melhor desde que começou a dormir melhor. Ou então, pelo contrário, é um bebê até que come muito e que nem era suposto, mas tem a ver com a tal ansiedade e com a tal agitação pela privação de sono. Então, o que acontece é que um bebê ou uma criança que não durma o suficiente é um bebê com muito mais, exatamente, mais dificuldade em mamar. Olha, Ricardo, faz muito sentido. São bebés que é agora que passamos com a Carminho, não é? Porque ela está ainda em estado de barriga e então o que acontece é ela mama, mas adormece, e mama, e adormece, e mama, e adormece. E portanto dá, e torna o processo muito cansativo. Muito cansativo. Não é porque ela está cansada pela privação de sono, mas está a dormir. E é um pesadelo, não é? E transforma também isso num pesadelo. Bebés que adormecem à mama, acontece a mesma coisa. Ou por causa da agitação, ou porque, lá está, adormece na mama e em vez de tomar uma boa mamada antes de ir para a cama, o que acontece é que, passado 2 minutos ou 1 minuto, aterra e já não há forma de, não é? de conseguir acordar. E acabamos por deitar no berço e etc. Pronto. Obrigada, Ricardo, pela partilha. É exatamente isso. Pois é um caso aí em casa e é super, super, super comum. Então, isto é o que está a acontecer. Claro que o que é que nós podemos esperar de um bebê ou de uma criança que não dorme bem, não é? É um bebê cansado, muito menos capacitado de aprender, muito menos capacitado de viver o dia-a-dia bem disposto, não é? É um bebê muito mais sensível, é um bebê com muito mais... Quando eu digo sensível é no sentido da irritabilidade. É um bebê que troca de humor com muito mais facilidade. Quando nós o deitamos, por exemplo, para trocar uma fralda, é muito comum ele berrar, não é? E fazer um grande escândalo, porque para ele o facto de estar deitado e o facto de já estar em modo embalo, do tipo, isto é para dormir, fica já, eu não quero isto, não é? E então chora por defesa, assim como os bebés que andam no carro também choram muito. E berram, normalmente é o registro de eu não quero dormir, isto não é para dormir, tirem-me daqui, e acabam por chorar porque chorando eles têm a certeza de que não vão adormecer, está bem? Pronto, e depois engole muito ar, depois lá vem as cólicas, lá vem o retinho, lá vem isto e aquilo. Pois é, Ricardo, com que idade? Já agora, vou perguntar aqui ao Ricardo só no instantinho que idade é que tem o pequeno ou a pequena. Então, pronto, isto são tudo, é um tipo de situação que eu gostava que nós, e é por isso que eu levo o sono tão a sério, e agradeço às famílias que levam também, porque é importante e cada vez mais nós termos a noção para a própria proteção, não super proteção, mas há coisas que nós efetivamente devemos ter, boa, por exemplo, comum,
devemos terem atenção, que é, para mim, e eu estou cansada de dizer isto, e desculpem, eu acho que há pais que dizem tipo, sério Carolina, estás a dizer isto outra vez, mas sim, para mim a base de um bebê e de uma criança feliz são 3 coisas. É o comer bem, e quando eu digo comer bem aqui exige uma proteção de vocês pais, ou seja, não dar porcarias de comidas, não é? E alimentá-lo com coisas boas, com alimentos bons e saudáveis. E nada, é o comer bem, é o dormir bem, portanto, quantidade de horas suficientes e horas em qualidade. Ou seja, um bebê que durma 12 horas seguidas é um bebê com muito mais qualidade do que um bebê que está 12 horas na cama, mas com acordares de hora em hora, como é lógico, portanto, uma boa qualidade de sono. E por fim, mas não por fim, não é? Porque isto está tudo no mesmo patamar, são os pais felizes. São pais descansados, são pais que descansam, são pais que dormem, são pais que estão bem com eles próprios, são pais que estão bem posicionados na família, portanto, pais felizes. E para mim isto é a base. Eu acho que a casa pode ser maior, mais pequena, o colchão pode ser X, ou PT, ou pode ser o que for. Um bebê que descanse bem, que coma bem e que tenha os pais felizes, não é? Que ele possa viver em segurança, não há nada que lhe falte. Não há nada, ele pode estar a dormir na pior barraquinha deste mundo. Desde que ele tenha esses confortos todos, ele está porreiro. Estão a ver o que eu quero dizer? Claro. Agora vocês, sério que se estiver frio, não estou a falar disso, estão a ver? E os pais felizes passam também por isso. São pais que abraçam, não é? No sentido de que cuidam, não é super protegem, é que cuidam, para ele não ter frio, calor e todas essas necessidades super básicas, mas a base, para mim, o grosso da questão é exatamente este. Então, tão bom. Estão a ver, isto é muito difícil não ler os comentários, não vou fingir que não vi Débora, senão distraio-me já. Pronto, então, aquilo que nós temos que fazer é exatamente, para mim, não é? E que acho que é muito importante, e acho que cada vez mais, graças a Deus, eu acho que a nossa geração, a minha e a vossa, acabou por trazer isto também, é esta consciência, e eu tenho muitos pais que me dizem, Carolina, nós não estamos a descansar e precisamos, portanto, a consciência de que é importante o descanso para os pais também, mas também a consciência de que é importante para os filhos, e dizerem, Carolina, eu sinto que o meu filho não dorme o suficiente. E isto quer dizer, eu sei que isto vai trazer consequências, portanto, já há, efetivamente, aliás, quase todos os dias eu dou de caras com artigos artigos ou informações sobre o sono em páginas de jornais e etc. E tenho montes de amigos que me mandam sobre a temática e sobre a importância do sono, sobre as consequências de dormirmos pouco. Ainda esta semana, na Cristina, enviaram-me isso. Foi o Nelson que nos enviou. Ainda não vimos tudo, temos que ver. E eu até posso partilhar. E podemos partilhar, Diogo, sabes aquele vídeo? Se fores ao meu WhatsApp, vê lá no grupo dos Blicaus, que está lá o grupo que a Lu nos enviou. E pronto, e tem aqui realmente sobre a importância do sono. Eu penso que ela só falará da importância do sono até em adulto, mas quer dizer, é exatamente a mesma coisa, porque tudo tem um começo. E as horas de sono, eu lembro-me tão bem da minha mãe dizer isto quando eu fazia noitadas, não é? E ela dizia, Carolina, os neurónios que se queimam, não sei onde é que ela foi buscar isto, mas ela dizia muitas vezes, os neurónios que se queimam não são recuperáveis, ou seja, queimou, acabou. E quando nós estamos muitas horas sem dormir a queimar a pestana, até porque há essa expressão, não é? O queimar a pestana não pode ser coisa boa. E por isso a minha mãe falava muito disto, desta coisa dos neurónios que se perdem, que se queimam. Então, bom, obrigada Manuela. E então é isto que é importante. É isto que é importante, é nós termos a consciência, independentemente de ser eu, por ser o meu trabalho e por suspeita que eu possa ser, mas é nós termos a noção. E depois ver nas famílias, que é a coisa mais maravilhosa, ver nas famílias a transformação e aquilo que acontece com as crianças. Ainda hoje tinha outra mãe, hoje não, esta semana, tinha uma mãe que me dizia, até os meus sogros, não é? Os avós estavam a dizer que ele está muito diferente, está mais tranquilo, está mais calmo, está mais bem disposto, está a desenvolver-se mais depressa, não é? Porque está atento a novas coisas, porque tem a cabeça descansada. Assim como nós temos necessidade, eles então muito mais, porque eles precisam dormir 8 e 8, 16, quase o dobro daquilo que nós dormimos. A nossa noite, se para ser perfeita é de 8 horas, a deles para ser perfeita é de 12 horas. Portanto, logo aí eles ganhamos em 4 horas. Portanto, vejam a necessidade e depois fora as cestas durante o dia.
de 8 horas, não é? Eu também acho que sim. Pois devia, pá, Nuno, é isso mesmo. E para os bebés também devia ser obrigatório que eles tivessem direito, não é? Às tais 12 horas mais as cestas. E às vezes o que acontece é que por falta de noção nossa, ou por falta, eu acho que é às vezes por falta de noção, de conhecimento, o que é super normal, nós acabamos por não dar muita atenção a isso. Evolui mais depressa, dá atenção a outras coisas. Boa, Clara, boa, pois é outro bom exemplo da petingazinha, porque efetivamente, normalmente, não é? E habitualmente, e é isto mesmo que acontece, está bem? E é engraçado depois, lá está, mesmo a nível de concentração. E há coisas que não são visíveis, nós não visualizamos. Diogo, a tentar ligar. Está aí? Isto apagou outra vez, estás aí? Vocês vejam? Eu vejo. Sim? Estão-me a ver? É porque isto fez outra vez o Diogo fica danado, e é verdade, não sei se é do meu telemóvel. Sim? Ok. Pronto, está tudo certo. Então, e aquilo que eu estava a dizer em relação a isso é que realmente é muito, muito importante. Olha, o Ricardo está a perguntar qual é o truque. O Ricardo, não é difícil. Ou melhor, o truque para mim e a minha convicção é que realmente é preciso que eles adormeçam sozinhos, está bem? Este é aquilo que eu acredito fazer muita, muita diferença para toda a gente aí em casa. Acho que é muito, muito importante, é isso, é eles adormecerem sozinhos. A partir do momento que eles adormeçam sozinhos, e se tiver aí pais em que isso acontece e que, independentemente de terem trabalhado comigo ou não, aquilo que acontece é exatamente isto. É que eles, o facto de acordam e voltam para o outro lado e acabam por dormir. E só chamam a mãe ou o pai se tiverem efetivamente ou alguma dor, ou algum desconforto, ou fome. Ou seja, enquanto que agora vocês, o facto de ele acordar de hora em hora e não saber bem se é fome, se não é fome, se é desconforto, se é isto, se está com calor, se está com frio, principalmente com idades dos 4 meses e idades pequeninos em que ainda está a haver uma adaptação e há transformações enormes no sono, especialmente a partir dos 3 meses, está bem? Os 3, 4 meses são super fulcrais nessa parte. Agora, o que acontece é que eles acabam por descansar muito mais, a ter um sono de qualidade e dormir tranquilamente. E é uma grande, grande diferença quando eles dormem com alguma muleta, e quando eu digo muleta é alguma ajuda para adormecer. E vocês dizem, Carolina, mas então não vai haver colo, não vai haver maminha, não vai haver... Vai haver tudo, há lugar para tudo, mas muito mais em horas certas, porque o colo é maravilhoso, a maminha é maravilhosa, a xuxa é maravilhosa. A partir do momento que interfere com a qualidade do sono, para mim, deixa de ser maravilhoso. Como qualquer outra coisa. Tudo é maravilhoso. Mas se está a interferir com alguma, não é? Com alguma das coisas, não é? Com alguma das vertentes, é porque naquela altura não é para ser, não é? Sei lá, agora estou a dar um exemplo tonto, mas comer faz muito bem. Se vocês comerem imediatamente antes de ir para a cama e que vai interferir na vossa noite, a ponto de vocês se sentirem super cansados, super cheios, super fatigados, durante a noite precisem de vir à casa de banho, não estarem bem dispostos, é como beber o chá, tipo, beber o chá durante o dia ou água, muita água, é ótimo. Agora, se vocês beberem antes de ir para a cama e depois faz com que interfira no vosso sono e vocês passam a noite toda a ir à casa de banho, se calhar então é só tonto estar a tomar naquela hora e não invalida de que a água faça brilhantemente bem. Mas é a questão do timing e, portanto, a questão aqui não é, ao contrário daquilo que se possa pensar e dizer em relação à terapia do sono, não é? Que, não é? Que vai deixar de haver mama e é o desmame e é a falta de colo, porque o colo é muito bom e o estar com os pais e o contacto com os pais e etc. Agora lá está, tentamos coordenar aqui as coisas, porque se o que tiver a prejudicar, então é possível mudar e ter tudo, mas com tempo de qualidade, está bem? Em que há espaço para tudo, porque 24 horas é suposto que chegue para tudo e que dê para tudo, não é? Sendo que o sono é uma das bases principais para a próxima relação, para a própria relação mãe-bebê, pai-bebê, mãe-pai, mãe, outros irmãos-bebê, estão a ver? Então, é super importante, porque acaba por aí também por haver tempo para tudo. Os pais ficam com mais aquelas 4 horas, não é? Em relação às 8 horas e às 12 da noite, ganham
não é? Os pais acabam por ganhar 4 horas de serão, portanto é ótimo para a relação pai-mãe. As crianças estão no sítio certo, a descansar, a dormir. Os irmãos mais velhos que podem ir para a cama mais tarde acabam por ter tempo com a mãe e com o pai, só os dois, estão a ver? Portanto, acaba por haver aqui uma série de vantagens. Portanto, primeiro ponto eu acho que seja ter a percepção daquilo que, qual é mais ou menos, claro que isto é mais ou menos assim, e há reajustes a fazer, mas ter a noção, ok, um bebê de 4 meses, um bebê de 1 ano, um bebê de 3 anos, o que é expectável ele dormir? Não é, a minha filha, para ser uma criança mais bem disposta, com menos birras, para evoluir mais. Aqui não é questão do rapidamente para que seja mais inteligente que os outros, ou não tem nada a ver com isso, mas para que possa contribuir para o desenvolvimento dela, não é? Tanto intelectual como físico, porque também está provado que é enquanto eles dormem que crescem, não é? E portanto o desenvolvimento físico é também super importante. Agora, aquilo que é importante, eu penso que seja perceber é quanto é que era expectável? Ela está um bocadinho aquém ou está mais ou menos? Ou então eu vou tentar fazer aqui o que é que está a faltar? Se calhar deitar um bocadinho mais cedo, porque ela levanta-se às 7 da manhã. Claro que se eu deitar... Ok, é expectável que a minha filha de 2 anos durma 12 horas por noite. Ok? 12 horas por noite. Ela todos os dias tem que se levantar às 7h30 da manhã ou ela só por si desperta. Mas que seja, porque vai para a creche às 7h30 da manhã tem que a levantar. Se nós vamos contar 12 horas para trás, mas se nós a deitamos perto das 10 horas, imaginem, ela já não vai ter, portanto, ela quando vai para a cama já não vai ter a oportunidade de dormir aquilo que merece e que precisa. Estão a ver? Portanto, são estes reajustes que nós devemos mesmo fazer. Claro, vocês podem me dizer, Carolina, mas a minha vida é super complicada, eu chego já super tarde. Tudo bem. E a primeira coisa que eu digo aos pais é, então, relaxem, está tudo bem. Aquilo que nós vamos fazer é... garantir sempre que o número de horas que dorme é um número de horas com qualidade e não é só, não é? Tipo, está 10 horas na cama ou 12 horas na cama, mas a acordar constantemente, porque isso não é um sono de qualidade e ela vai acordar super cansada, até pode estar 15 horas na cama, vai acordar sempre super cansada, porque não foi efetivamente um sono de beleza, não é? Como nós costumamos dizer. Agora, portanto, essa é a prioridade. Depois, aquilo que é importante é nós percebermos e darmos hipótese e chance deles conseguirem dormir as tais 12 horas ou pelo menos aproximar, se é expectável que ela durma 14 horas mais ou menos nas 24, então vamos aqui fazer se calhar uma sesta de manhã, ou se calhar 2 cestas, ou se calhar uma boa sesta à tarde. Estão a ver? Faz muita confusão ter de deitar. Ai, desculpem, olhem, agora li 7h30, agora percebo o quanto lhe faz bem, é ela e a nós, é a Clara. Sim, a Clara, pois é, normalmente é sempre aquela coisa que eu digo, deitem sempre o mais cedo possível, porque já sabemos mais ou menos a hora que ela vai acordar. Anda ali sempre pelas 8 horas, portanto, se vocês deitarem às 8, ótimo. Agora, a Clara às vezes diz, hoje não consigo, porque o meu marido chega mais tarde, ou porque está com a avó, seja aquilo que for, as razões que vocês tenham. Então, a primeira coisa a dizer é, não faz mal, está tudo bem, não é por aí, está tudo certo. Mas vamos sempre tentando, sempre que possível, fazer algum esforço, porque efetivamente depois os pais acabam por ter tempo para eles, o que é espetacular, é muito, muito bom e vocês merecem até tempo para vocês, para fazerem a depilação, para fazerem as unhas, para estarem só sentados no sofá, para estarem a beber um chá, aquilo que vocês quiserem, que faz muita, muita falta. E é isso que mais se sente em relação às vezes, aos pais, as queixas que fazem, não é? E agora eu gostava até de partilhar aqui uma conversa que tivemos interessante com uma mãe há 2 dias atrás, para aí. E então, pronto, aquilo que é importante é exatamente nós termos a noção. A partir do momento que nós levamos o sono a sério e que estamos convencidos de que, ok, ela está efetivamente a dormir pouco, eu estou preocupada porque isto não é bom, vamos... Ui, a Carminha dá sinal. Vamos fazer acontecer. Vamos então tratar o problema, está bem? Se vocês não tiverem a conseguir, tratar o problema, fazer acontecer. Isto é só uma fase, vai passar. Se não fizerem nada, eu vos garanto, olha, eu já repeti isto e vou repetir. Tinha uma mãe que dizia, não são fases, isto já são fezes. Pai, tenho que dizer. Eu achei isto a coisa mais maravilhosa, porque realmente faz muito sentido. Porque é tanta fase, não é? São pessoas que estão até aos 3 anos a dizer que a filha tem fases. O filho tem fases, são fases, já vai passar. E de seguida, aquilo que eles vivem já é um conjunto de muitas fases que já cheira mal, não é?
porque eles não estão, depois já ninguém está feliz, já ninguém está bem, já ninguém está isto, já ninguém está aquilo. Pronto. Portanto, temos ali a Carminha a exigir. É o quê? Uma maminha? É, Diogo? Achas que sim? Se for, não há problema. Está bem? Pronto. O Diogo só diz, está tudo bem, tudo controlado. Pronto. Então, faz sentido para vocês, vamos aqui fazer esta pausa, faz sentido para vocês? Como é que aí da malta toca a participar? Sim, porque eu estou a ver os comentários, a maior parte não vi, não é? Mas estou a ver o que é que está a acontecer. Agora, queria só saber se faz sentido, para saber se vocês ainda estão acordados aí desse lado ou se já adormeceram. Vou esperar um bocadinho. Temos alguma sondagem para fazer? Não, não consegui, querido. Mas olha, o Diogo a desconfiar que eu consigo e que não fiz. Eu vou-te explicar. Eu estou à espera... Não, estou à espera das respostas. Mas olha, isto está só a aparecer. Débora, Clara, Nuno, está a ver. Isto hoje está completamente diferente do que costuma estar. Mas pronto, olha, e nem estou a ter acesso a comentários. Ou será que não estou a responder? Ah, alguém respondeu a Filipe. Ok, é porque isto tem aqui um atraso. Faz sentido sim. Obrigada, Clarinha. Obrigada, Sofia. Ai, mentira, Filipa. Joveva também, obrigada. Obrigada, Sofia. Beijinhos grandes, estou querida. Beijinho. Temos que fazer o encontro de miúdos. Nuno Silva, Teresa, mas não aparece. Ok, então nós vamos avançar aqui. Daqui a um bocadinho eu vou-vos pedir que coloquem questões, está bem? Mais nos últimos 10 minutos. Obrigada, Ruth. Nos últimos 10 minutos, está bem? Digam-me o que é que... se tiverem alguma pergunta aí na manga, façam no final, está bem, Ricardo? Faz sentido e digo sempre que ele dorme muito pouco, mas tem muita dificuldade em adormecer. Estou a gostar muito. Obrigada a nós, Ricardo, obrigada mesmo. Sim, tem a ver com essa dificuldade em adormecer, muito provavelmente. Eu quase que punha as mãos no fogo, que tem a ver com o facto de ele não adormecer sozinho, está bem? E é isso que condiciona depois as noites. E antes fosse só as noites, ou antes fosse só os dias, mas condiciona todas as vezes que eles têm que dormir, que é durante toda a noite, 12 horas, e depois ainda mais durante o dia, está bem? Portanto, vale mesmo a pena, vale mesmo a pena vocês tratarem disso. Vale ou não vale, famílias? Aí estou a ver a Débora, por exemplo. Epá, vale, não vale? Eu acho que sim. Agora, querias dizer alguma coisa? Ok. Entretanto, o Diogo está-me a lembrar e bem, se vocês quiserem ir, o Ricardo, eu não sei se é novo por aqui, ok, Ricardo, mas se for, está bem, temos no carolinavalquaresma.com, o Diogo entretanto já deve pôr aí o link, se quiser visitar e ver mais ou menos qual é a nossa base e o que é que nós podemos ajudar e fazer aí por casa, está bem, poderá valer a pena informarem-se sobre isso e contarem com a ajuda, está bem? Porque é isso que vários pais têm feito. Para conseguir as tais 12 horas. É uma missão, diz a Karina. Conseguir que ela durma, mas está tão habituada a 10 que independentemente da hora que a deito, às vezes por noite, passado 10 horas estou lá com ela. Pois é, depende das idades. Olha, a Marta, pois é, a Marta está a correr super bem. Então, há bocadinho eu estava a dizer que eu gostava de partilhar este testemunho de uma mãe, digamos assim. Foi uma mãe que nós encontramos por acaso. E ela disse que não foi por acaso, foi muito mentira, até gostava que ela estivesse desse lado. E a filhota dela fazia aninhos nesse dia, e então ela dizia, estava muito nostálgica, ela dizia, eu estou aqui com um misto de emoções terrível, que eu sou super contente porque fez um ano que a minha filhota nasceu, mas estou super nostálgica porque eu sinto que este ano passou, que eu olhei para trás e que não usufruí, e que não tive o tempo com ela, e estou triste, quer dizer, portanto, deve ser aquele smile assim do S, não é? Do S assim ao contrário, que é tipo, estou contente, mas estou em baixo. E eu disse, e nós estivemos a falar, estivemos ali numa conversa interessante, corredor, e ela dizia, realmente não é por acaso que eu vos encontrei, porque isto é um sinal e é uma mensagem. E nós, a mensagem que lhe quisemos passar e que passámos, ou que tentámos, foi que... isto porquê? Porque ela estava cheia de culpas de ter pouco tempo para a filhota, de ter passado pouco tempo com ela. E eu sinto que, efetivamente, é isto que acontece muito com os pais. Muito. A pressão que vocês acabam por colocar, nós todos acabamos por colocar em cima de nós, das nossas costas, por causa do tempo. E eu quero-vos dizer, porque a muitos pais, mesmo relativamente ao sono, dizem muito do tipo, Carolina, mas
mas depois eu estou pouco tempo com ele, ou eu passo pouco tempo, ou etc. Eu quero-vos lembrar também que o tempo que eles dormem, o tempo que eles estão com vocês é uma cena, não é? É muito, muito boa. O tempo que eles dormem é maravilhosamente boa também. Então, é preciso criar aqui um balanço e é preciso ter aqui a noção de que muitas vezes, aquele tempo que vocês estão a esticar o serão até tarde, até para eles irem para a cama para as 10 horas, acaba por exigir deles um tempo e uma disposição que eles muitas vezes já nem sequer têm e já acaba por ser um tempo não de qualidade com os vossos filhos. Mas há aquela sensação de esticar o mais possível e às vezes isso acaba por fazer com que haja mais birras, com que o ambiente seja ou se torne, muito mais complicado e muito mais duro e muito mais difícil. Vocês depois, pais, já vão para a cama muito mais tarde, já se deitam mais tarde porque têm a louça para lavar, aquelas coisas todas, não é? Que se aproveita quando eles estão a dormir, não é? Já acabam por não ter tempo para os companheiros, já acabam por não ter tempo para vocês e andam ali a adiar ou fazer a depilação, ou fazer, agora estou só a me dar na depilação e nas unhas, mas pronto, é o que eu me lembro, assim, de coisas que nós podemos fazer à noite enquanto estamos ali no sofá e vamos nos entretendo a fazer. Por exemplo, ou ler um livro, ou seja o que for, e vocês vão adiando uma série de outras coisas que vos vai causando frustrações. E então esta mãe estava completamente frustrada, porque ela, para além de não ter tempo para ela própria, ela sente que não tem tempo para os filhos, que ela tem 2. Depois vai buscar o facto de não ter suporte, o facto de não ter o suporte da família, que também é uma condicionante, como é lógico. A questão é, eu também vos quero lembrar, e para as pessoas que estão aí, que não têm o suporte da família e que lamentam isso, tenham algum cuidado, porque há muita gente que tem o suporte da família e acaba por se queixar desse suporte, porque depois não é um suporte que suporta, é um suporte insuportável. Portanto, às vezes nós lamentamos não ter uma coisa que sabemos à partida, até que se tivéssemos ia ser o caos. Estão a ver? Ou que nós nem sabemos como é que ia ser. Mas muitas vezes é o caos. Portanto, aquilo que eu proponho é que neste aspecto da culpa, neste aspecto do sono, neste aspecto do tempo de qualidade, vocês tentem efetivamente desculpem a redundância, tentem tentar, isto não faz sentido, mas que tentem preocuparem-se também com vocês, com o vosso bem-estar. E vocês ao mesmo tempo, quando vocês se preocupam com o vosso bem-estar, vocês estão-se a preocupar com o bem-estar do vosso filho. E isto tanto dá, ou tanto serve para a questão do sono, como também para outras. Ana Lúcia, pronto. Ou porque têm pouco tempo, ou porque sentem que não estão a ser bons pais, porque há privação de sono e vocês sentem que o vosso filho não está a descansar o suficiente, vocês não sabem o que fazer. Portanto, aí não há volta a dar, procurem ajuda. Na boa, estamos aqui para isso. Isso é uma coisa super solucionável. O resto também, está bem? Toda a culpa. E o que é que essa mãe concluiu? Que foi a coisa mais gira. Nós ainda tivemos um quarto de hora de conversa, 10 minutos. E a conclusão dela era exatamente que a noção dela, de que ela é que põe a carga toda nas costas dela, os filhos estão bem, está tudo bem, não há cobrança do tens pouco tempo para mim ou etc. As crianças não têm a noção do tempo como nós temos. Portanto, se elas passarem meia hora, uma hora de qualidade com vocês, é espetacular, é ótimo, é maravilhoso. Se elas passarem 3 horas a fazer birras, super saturados, a ouvir a mãe a gritar, a ouvir os pais chateados, a ouvir esse tipo de coisas, é preferível meia hora do vosso tempo bom do que 3 horas terríveis de caos. Estão a ver o que eu quero dizer? Então, se um bebê está cansado, se um bebê está a chorar, se um bebê está de rastos, é muito bom aquele tempinho, se calhar mais vale, ao invés de estar meia hora, uma hora depois com o pai que chega tarde a casa, mais vale o pai dar-lhe um banhinho, vestir-lhe o pijaminha e estar ali 20 minutos bem condensadinhos, bem bons, antes de deitar e depois todos acordam bem, frescos e fofos e está tudo certo. Esta eu acho que é uma questão muito importante relativamente ao sono, mas não só. E aquilo que eu sinto é que esta mãe que nós encontramos e que a filhota fez então 1 ano, pode ser a representante de umas tantas mães que se sentem frustradas, que se sentem culpadas, que se sentem nostálgicas e que depois um momento
e a celebração de celebrar o dom da vida, que é a filha ter nascido há um ano atrás, faz com que ela fique não só nostálgica, porque foi um ano cheio de aventuras e foram maravilhosas e tudo mais, mas o que acontece é que ela fica a sentir-se até triste, porque vem ao de cima todas as frustrações e tudo aquilo que ela queria ter feito e não fez, todos os arrependimentos e toda a culpa. E isso pode corroer a relação dela, está bem? E pode corroer, olha, a minha mãe chegou, e pode corroer também o próprio bem-estar da própria mãe. E, portanto, como eu dizia há pouco, o bem-estar do bebê e de uma criança feliz não é? Eu disse em terceiro, mas é o dormir bem, o comer bem e ter pais felizes. E se a mãe não está feliz, não é? Naquele dia, tchau querida, dorme bem. Se ela vai estar não é? a passar, estou a imaginar o abraço dessa mãe nesse dia, essa criatura, não é? Bem, a miúda deve ter ficado aflitíssima do tipo, o que é que a minha mãe está a sentir? O que é que se passa com ela? Porque ela não está bem. Há aqui coisas nela que ela, o que é que se passa? E é muito provável que a filhota, em vez de dar um sorrisão à mãe depois daquele abraço, desate a chorar e ninguém percebe porquê. Porque ela está efetivamente a sentir aquilo que a mãe sente. A tal nostalgia, a tal culpa, o tal arrependimento. E depois vem uma coisa muito perigosa que é, eu vou-te compensar, eu quero-te compensar, eu tenho que te compensar por aquilo que eu fiz ou por aquilo que eu não fiz durante este ano. Isto é tudo coisas muito, muito, muito perigosas. Olha, nós aqui a fugir ao meu filho dorme pouco, mas vai tudo dar ao mesmo. Vai tudo dar ao mesmo. Pronto, o que é que eu vou fazer agora? Aquilo que eu vos pedia é realmente consciência. Pá, pais conscientes é tudo, outra vez, para a compensação, para a noção das horas de sono, para vocês conseguirem tirar a carga da culpa das vossas costas, da vossa consciência. E isto é o mais importante. É pais com consciência daquilo que estamos a fazer certo, daquilo que estamos a fazer errado. Eu vi há pouco tempo e partilhei com as minhas famílias um artigo nada, como é que se chama? Um documentário no Brasil sobre a má alimentação e temos que fazer um direto sobre isso rapidamente, porque é uma preocupação enorme minha. Então, e essa má alimentação era com famílias no Brasil e nós víamos que não havia consciência. Havia pais conscientes de que estavam a fazer errado e etc. Havia uma mãe que até se despediu do McDonald's por causa disso, mas porque tinha a consciência de que tinha uma filha viciada e ela não conseguia estar a fazer parte de um projeto que ela não queria subscrever mais. Isto é muito engraçado. Até que ponto a consciência, não é, nos leva a tomar atitudes deste género. Espetacular. E depois havia outros pais que, por exemplo, havia crianças a dizer que sofriam de diabetes, por exemplo, e havia os pais e os avós ao lado a rirem-se, está bem? Portanto, completamente inconscientes da importância, completamente inconscientes daquilo que estavam a fazer, a oferecer bolachas, não é? Continuavam a oferecer as porcarias que eles comiam. Portanto, com falta de, não sei se pode dizer informação, mas pelo menos de muita consciência, está bem? Portanto, esta é uma das coisas mais importantes, é nós termos a noção quanto é que o meu filho precisa dormir, dorme pouco, não dorme pouco, o que é que está a acontecer com ele e depois, consciente das consequências que pode ter, as consequências boas ou as consequências más, não é? Porque tudo o que nós fazemos com o nosso corpo, quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. Já dizia o outro e é bem verdade. E isto confirma-se em vários aspectos da nossa vida, não é? E aqui é exatamente a mesma coisa. E é um preço que sai caro, porque normalmente os efeitos da privação do sono, seja em pais, seja nos filhos, mas principalmente nas crianças, não são visíveis a olho nu, a não ser, aquele miúdo é muito rabugento ou tem falta de concentração mais tarde na escola, não é? Em que é diagnosticado doenças como a hiperatividade e etc. Ou crianças que são muito agitadas. Elas dormiram muito pouco, elas dormem muito pouco, elas estão naquele registro completamente em modo doido há muito tempo. Portanto, não podem ser crianças mentalmente saudáveis, está bem? E é exatamente isto. Pronto, portanto, eu penso que esta consciência seja a coisa mais importante que vocês, pais, nós, adultos, poderemos ter para realmente os ajudar a contornar estes problemas, não é? E estes desafios todos. O que é que eu vou propor? Questões, está bem? Estas questões do sono levantam sempre algumas questões portanto, eu acho importante estes 10 minutos para tirarmos dúvidas e para falarmos sobre isto.
Portanto, este direto tem muito a ver com esta questão da consciência que dá para todas as áreas, especialmente a nível de educação. Se nós não pensarmos e não refletirmos e não tivermos consciência daquilo que estamos a fazer, é muito, muito fácil nós criarmos problemas sérios. E falámos no último vídeo, a semana passada. Se não viram, por favor, vejam, está bem? Para quem tem filhos, acho que é super importante esta questão, por exemplo, da superproteção, mas quem diz superproteção diz da compensação, do amor de apego, da privação de sono, e etc, etc, etc. Em tudo o que nós fazemos na educação tem um peso enorme, enorme, enorme e tem consequências muito, muito grandes. É giro que normalmente nós fazemos isto inconscientemente e é por isso que estamos todos perdoados e é sem julgamentos. De qualquer forma, quanto mais atentos nós estivermos, mais nós conseguimos saúde, pequenucho ali a espirrar, mais nós conseguimos ter noção para poder, está bem, para poder corrigir. Pronto, que eu penso que seja isto. E esta questão de sono é a mesma coisa. Raquel, já falámos hoje, com aqueles monstrinhos assustadores. Beijinhos, esses esqueletos. Obrigada, beijinho, beijinho, olá. A Raquel tem tudo resolvido, portanto, por isso é que ela pode vir e dizer olá e ir embora. Está perdoada. Eu hoje até disse, hoje estão dispensados. Estão cá a ver uma série. Estão super, super dispensados. Então, olha, vou-vos pedir, quem me puser questões, está bem, para eu depois não perder, não é não perder tempo, não é? Mas para não estar a ler depois outras mensagens que não sejam questões, vou-vos pedir que antes de escrever, está bem, vou ler a da Andreia, que eu não tinha avisado isto, mas ponham 2 ou 3 pontos de interrogação antes de escrever, está bem? Porque eu assim sei que é pergunta e vou direitinho a ela, tá? Então, a Andreia Patrícia pergunta assim: como colocar um bebê com 7 meses a adormecer sozinho na sua cama? Ela só adormece como a minha, mas mal a pouso na cama, acorda logo. Minha mãe, se estivesse aqui, estava a dizer: a cama tem picos, não é? Que é a frase que nós mais ouvimos, sempre ouvimos. Isto é uma história muito antiga. E tem dormido pouco durante o dia, às vezes 2 ou 3 horas durante todo o dia, certo? 7 meses, 2 ou 3 depois. 2 é pouquinho, 3 já se começa a aproximar de ser bom. Obrigada, Emanuela. Vou aqui falar com a Andreia. Andreia, isto é uma das questões. A Andreia é nova por aqui, acredito que sim, que eu não tenho ideia de a ter visto. Nós temos também outros diretos sobre o tema, está bem? Mais direcionados, digamos assim. De qualquer forma, aquilo que eu digo sempre é a mesma coisa, que é, vocês têm em livros, na internet, há várias formas de fazer isso e de fazer com que ele adormeça sozinho. Agora, o que é que acontece? Eu normalmente, quando começo uma família, eu envio sempre um questionáriozinho para perceber não só a idade, mas também a particularidade. Onde é que o bebê dorme, como é que ele dorme, com quem é que dorme, e depois vou percebendo também a sensibilidade de cada mãe e de cada pai. Portanto, eu posso-vos dizer assim: Andreia, faça o seguinte, coloque o seu filho na cama, depois saia e depois entre, passado alguns minutos, e acalme-o com os... Por exemplo, eu posso lhe dizer isto, só que o que é que acontece? A Andreia até pode fazer, só que há aqui várias coisas que escapam, várias coisas. Seja a presença da luz de presença, seja o que é que ele tem a dormir, o que é que ele está vestido, quais são as condições da cama, qual é a condição da luz do quarto, por exemplo, quais são os horários do filhote, com quem é que ele passa os dias. Então, há aqui que tipo de mãe é que nós temos, ou que tipo de pai é que nós temos? Muito sensível ao choro, pouco sensível ao choro. É uma mãe que aguenta bem, é uma mãe que não aguenta tão bem, é uma mãe que sabe distinguir os choros, é uma mãe que não sabe distinguir os sons do bebê. Então, há aqui várias coisas. Portanto, eu penso que não seja difícil perceber como. Muitas vezes aquilo que é difícil é pôr em prática o como, está bem? É por isso que eu dou acompanhamento exatamente para isso. Um acompanhamento diário em que vocês, se Deus quiser, sempre que vocês estão a deitar o vosso filhote ou a vossa filhota, eu estou do vosso lado, deste lado, não é? Mas eu estou com vocês a perceber essas particularidades todas e a tentar fazer aqui reajustes o melhor possível para que funcione o melhor possível também para a vossa criança de 7 meses, está bem? No entanto, o que é que eu posso dizer, Andreia? Aquilo que está a acontecer com o vosso bebê é exatamente aquilo que está a acontecer com o vosso bebê é exatamente aquilo que eu digo, que é um bebê que não adormece sozinho. E um bebê que não adormece sozinho tem esse tipo de comportamento. Não adormece bem. Baby, eu posso dar mesmo a minha, porque ninguém vê nada e é na boa.
o que acontece é que não há... o facto de haver ajudas para adormecer, seja a maminha, seja aquilo que for, faz com que ele não tenha um sono reparador, que não durma tão bem, que não durma a quantidade de horas que necessita, que demore muito mais tempo a adormecer do que deveria e acaba por fazer cestas muito mais curtas do que aquelas, não é? Vai cochilando durante o dia ao invés de fazer cestas boas. Está bem, Andreia? Pronto, eu espero ter ajudado um bocadinho. Um beijinho grande. Karina Silva, como posso aumentar as horas de sono para além de antecipar a hora de deitar e colocar a dormir sozinha aos 18 meses? Boas cestas, não é? Ou seja, bons sonos. E depois, lá está, é deitar mais cedo. É permitir que pelo menos com 12 horas de antecedência, que é para ela ter tempo de dormir as 12 horas. É muito mais difícil alterar o horário que eles já têm de manhã do que alterar o da noite. Portanto, a coisa acontece, está bem? Normalmente isso corre sempre muito mal, porque ele vai dormir muito menos, porque vai acordar à mesma hora. Portanto, aquilo que eu aconselho é exatamente em boas cestas, terem a certeza de que ele dorme boas cestas e de que dorme bem à noite. Para isso, há um truque, como dizia o Ricardo, e o truque é ensiná-los a adormecer completamente independentes de vocês. Está bem? Quem diz de vocês não é de vocês. É de muletas, porque às vezes é a Xuxa. É só a Xuxa, não interessa se vai lá a vizinha, se o tio Manel, se quem é que vai lá pôr a Xuxa. É a Xuxa, é uma muleta, é uma ajuda. Sempre que a Xuxa cai, alguém tem que ir lá pôr. Então não é questão de vocês, da presença, dele se sentir sozinho sem vocês. É a Xuxa. Estão a ver? Então isso é que é importante, tá? Eliminar as muletas. É a prioridade. Emanuela. Olá, eu tenho um bebê de 4 meses que adormece sozinho, boa, por volta das 21 e acorda por volta das 7 para mamar. Boa! 4 meses, excelente! Contudo, durante a noite acorda 2 ou 3 vezes, mas colocando a chupeta, pumba, estávamos aqui a falar desta muleta, colocando a chupeta, adormece de imediato. Durante o dia faz cestas 2 em 2 horas, mas estas só duram entre 40 a 1 hora. Ele acorda bem disposto. É prejudicial para ele dormir tão pouco durante a cesta ou posso fazer alguma coisa para prolongar a cesta? Pode sim, querida. Emanuela, parabéns, estão muito no bom caminho, E atenção à Xuxa, está bem? Não se precipitem e deem tempo, não vão logo a correr por a Xuxa, porque vocês já sabem que isso para. Porque muitas vezes, lá está, a Xuxa é muito boa, mas quando funciona para prejudicar o sono, não é? Está errado. Porque o ideal é que a Xuxa seja boa para os acalmar, mas que não funcione como sempre que ela cai, pumbas, não é? Está a correr mal. Porque isso pode pôr em causa e pode realmente, lá está, e põe em causa, acaba por pôr em causa porque vocês já podiam estar a dormir noites mesmo boas, espetacular, aos 4 meses é muito, muito bom. Então, mas aquilo que eu ia dizer em relação às cestas, sim, uma cesta de 40 minutos, a primeira e a segunda cesta de 40 minutos, normalmente não substitui uma cesta boa de 1,5€, de 1 hora e meia, está bem? De 2 ciclos de sono, 40, 45, mais 40, 45 minutos. Portanto, muito importante dar tempo, não é? Eu costumo dizer às minhas famílias, é a parte mais chata são os readormeceres, mas são muito, muito necessários e acontecem até em bebés que dormem muito bem. À medida que nós vamos levantando de todas as vezes que eles acordam aos 40 minutos, o que é que acontece? Nós só estamos a programar o cérebro de que é para levantar. Então vai ficando cada vez mais difícil de se tornarem a adormecer. O que é mais importante é, lá está, é por isso que o acompanhamento é tão importante, mas de qualquer forma, o que é mais importante é garantirem que ele vai para a cama à hora certa e depois, que é para não acordar, não é? Porque se vocês deitam ao primeiro sinal de sono, às vezes o que pode acontecer é que é cedo demais e então eles dormem um bocadinho e já estão bem, e estão efetivamente bem. Agora, se eles acordam a choramingar e etc., normalmente é sinal de que precisam de mais. Aquilo que nós temos que fazer é ajudá-los a readormecer, está bem? Se eles já dormem sozinhos, eles conseguem readormecer sozinhos, sem qualquer dificuldade. Mas o ideal mesmo é nós esforçarmos para que isso aconteça, para que readormeça e durma mais 40 minutos. Mas esse readormecer é complicado, é chato porque normalmente demora 45 minutos na boa. É um processo chato, mas vale muito a pena. Está bem? Vale muito, muito a pena. Espero ter ajudado. Agora vou aqui andar para cima. Olha, desapareceram-me os outros comentários. O que é que era antes da Ana Lúcia Pato? Só tem Ana Lúcia Pato, não consigo puxar mais para cima. É o que eu vos digo, hoje este chat está, olha... Ai, está-me a desaparecer, Diogo. Oh, baby, não consigo ver. Desculpem lá. Olha, não consigo ver. Desculpem. Os mais recentes.
como fazer para deixarem as muletas. A da pequena é a nossa mãe. Estou a ver aqui uma da Joana Faria, mas não consigo ter acesso a mais nenhum. Hã? É a nossa mão, sim, eu devo ter dito mãe, mas enganei. Pronto, vou responder aqui à Joana. Vocês desculpem, isto de facto não está bom, porque isto está-me a aparecer constantemente as pessoas a entrar. Tipo, pessoas que já estão aí a Clara, por exemplo, que estou a ver há imenso tempo, está-me a aparecer, a Clara está a ver, e depois aparecem-me outras pessoas, a Teresa Paiva está a ver, já me apareceu mais de 100 vezes. Mas eu acho que isto não está mesmo bom. E a partir do momento que vocês lançam aquele desaparece, eu não sei onde é que ando. Mas pronto, vou responder aqui à Joana. Como fazer para deixarem as muletas? A nossa pequena é a nossa mão. Depende das muletas, depende das idades. Isto é tão difícil, este tipo de perguntas, e não é mesmo à vontade minha de não querer responder, é porque são difíceis, porque depende de milhões de coisas. De qualquer forma, se é a vossa mão, tentem substituir, está bem? A vossa mão não é a mão esquerda para a mão direita, nem pelo pé, nem pelo nariz. É substituir por forma a não haver contacto físico, e vão fazendo esse desmame. Está bem, Joana? Mas é muito importante fazerem isso. Manda, um beijão, que vi aí agora um smile. Não sei de há quanto tempo é que puseste, mas agora é que estou a ver. Ela nunca quis nada e Xuxa nem nada. Não faz mal, Joana, não faz mal. Tenho muitos pais que acham que é um problema eles não terem Xuxa, e não é. Eles estão habituados a isso, portanto eles estão ótimos. Mas é importante uma substituição, pode ser um bonequinho, por exemplo. Ponham um bonequinho na mão, um dodô, o que for. Mas lá está, mais uma vez, depende da idade, depende de tudo, da abordagem. Tenho aqui da Filipa Fontoura uma dúvida, que diz assim: bebê de 18 meses sempre dormiu com luz de presença, só porque sim, certo? Acorda algumas vezes por noite a choramingar e às vezes parece que é só a chamar. Tirar a luz de presença vale a pena? Oh Filipa, para mim vale a pena porquê? Porque um dos medos mais comuns com crianças com 3 anos é o medo do escuro. E as crianças normalmente que não estão habituadas ao escuro, para além de que a luz é sempre inibidora do sono, não é? E da melatonina, não é? Porque é que nós dormimos de noite? E porque é que os turnos faz tão mal à cabeça, não é? Porque dormir de dia o sono não tem tanta qualidade como dormir de noite. E porque de noite há realmente uma escuridão que nos permite descansar muito melhor. A luz de presença, só porque sim, e ainda por cima é só porque sim, aquilo que eu faria era, enquanto ele tem 18 meses, retirar. Eu não sou nada fã de luzes de presença, até porque depois, quando eles disserem tenho medo do escuro, vai fazer sentido, porque efetivamente eles não estão habituados à ausência da luz. E para mim, é importante que eles estejam habituados e que tenham noção da ausência da luz para não criar medos, uma vez que vão dormir à casa de uns colegas que não têm a luz e eles não conseguem dormir ou fazem lá uma birra enorme porque têm medo do escuro. Está bem? Portanto, eu acho que por estas duas razões faz sentido ou não faz sentido a luz de presença. A luz de presença poderá fazer sentido quando vocês vão ao quarto dele, ligarem, porque é uma luz realmente muito clarinha, parece uma luz muito indefesa, mas eu acredito que já não tenha grande vantagem, está bem? Portanto, eu tiraria, Filipa, honestamente tiraria, está bem? E assim também há menos consumo de energia. É só vantagens. Pronto, agora estou aqui a... Piazinha, beijinhos. Agora estou a ver... Obrigada de nada. Estão a ver? Eu estou a passar para baixo, só agora é que apareceu a mensagem da Filipa a dizer obrigada. Isto está surreal. Olha, está-me a dizer, a Teresa Póvoa está a ver, a Antónia Quintela está a ver, Débora Marques. Ok, temos aqui o Ricardo. Será uma pergunta? É? Ok. Deixa-me ver aqui. É que diz ver mais e eu não consigo carregar. Não, eu vou-vos dizer, isto hoje está morto. Nos pais, somos enfermeiros. Oh, pá, tão giro. Nós pais, sim. Certo. Tenho ali o corretor automático. Nós pais somos enfermeiros. Trabalhos por turnos. O Gil, é Gil, tão querido, adormece depois do banho e da maminha às 21. Quase sempre, mas acorda muitas vezes durante o dia. E as cestas são curtas. A meio da tarde faz birras de sono e tem muita dificuldade em adormecer. Bolas de pilates. Conheço tão bem esta saga. Maminha, Xuxa, fazemos tudo. Como quebrar este ciclo? Eu sou muito suspeita, Ricardo, mas eu diria que eu vos posso ajudar e que isso fica tratado em 3 tempos. De qualquer forma, se quiserem ser autodidatas. Para já tratem disso, tipo, a partir de hoje. Está bem? Depois, aquilo que eu vos aconselho é vocês... olha, eu vou-vos já dizer uma coisa em relação a essa coisa de nós fazermos mama de pilates, Xuxa, o fazer de tudo. O que é que acontece? Quando uma criança está a chorar a fazer birra de sono, ela já está com birra de sono, está completamente descontrolada porque está com sono e só quer é dormir e não está a conseguir, claramente, e está a lutar contra isso ainda por cima. Portanto, há ali uma série de conflitos. O que é que depois acontece? Quando um pai e uma mãe estão à procura de soluções, a fazer isto, a fazer aquilo,
a fazer isto e aquilo, tudo ao mesmo tempo e assim de forma muito rápida, os bebés ficam completamente desorientados. Porque aquilo que eles veem é a mãe em modo barata tonta ou o pai, não me levem a mal. Eu digo isto porque eu acho que vocês estão a ver o cenário. E eles olham, não é, que já estão, pronto, assim, descompensadinhos, eles olham e pensam, o que é que vai ser de mim? Tipo, o que é que eu vou confiar? Porque a ideia que dá e aquilo que acontece é que vocês acabam por não, como vocês não têm um sistema, vocês acabam por se sentir inseguros. O que é que se está a passar com ele? É fome, é frio, é sede, já tentámos tudo. Será fome? Então vai à maminha. Não, não deve ser. Então tenta a Xuxa. Então tenta a manta, se calhar é frio. Não, mas ele está com calor porque está a transpirar. Então tira, destapa. Então, quando vocês... Este tipo de comportamento faz com que as crianças... É mais uma agravante na birra do sono, que é... As crianças começam a sentir a insegurança. E começam a ser eles próprios a sentir inseguros também. Do tipo... não é? Eles confiam em vocês a vida deles, a verdade é essa, e depois eles ficam muito aflitos quando veem os pais também aflitos, porque nota-se que vocês ficam aflitos. Nós todos já tivemos situações em que temos o bebê nos braços a berrar e não sabemos porquê, porque já comeu, já isto, já aquilo, já dormiu, já... Caramba, o que é que nos falta fazer? Então, nós todos já passámos por isso e é normal, só que aquilo que depois nós passamos para eles é uma grande insegurança, sem querer, claro. Nós aquilo que estamos a querer é que eles se sintam seguros e bem, só que nós não estamos a conseguir. Então, quebrar o ciclo, para mim, passa por focar em fazer com que o bebê adormeça sozinho, está bem? Adormeça independente no berço. Olha, eu por acaso a Carminho estava ali, ia choramingando, o Diogo ia pegando e deitou, e agora está por ali, vamos lá ver como é que fica, mas a nossa ideia é sempre... é o deitar no berço, ela tem 15 dias, não é? Mas é fazermos isto, é não permitir que eles tenham muletas para adormecer. E é muito importante que eles vão para o berço quando são de que estão no berço e acabou. Eles vão acordar exatamente da mesma maneira como adormeceram, ali naquele espaço, para não ficarem assustados, inseguros e etc. Porque isso é que causa insegurança. É eles adormecerem nos vossos braços e acordarem numa cama de grades. Está bem? Faz sentido, Ricardo. Vou passar para baixo. Um beijinho grande e obrigada por estar aí desse lado. Um beijinho para todos os enfermeiros, eu admiro imenso a profissão, admiro mesmo, mesmo, mesmo. Ou vou tentar fazer isso, a vontade de dormir é pouca. Pois é, eu sei, eles fazem isso. E quando eles estão a berrar e nós chegamos lá e eles dão um sorrisão enorme. Tipo, pá, queremos, enganaste-me. Ok, vamos avançar, vou ver se há aqui alguma pergunta. Ok, temos aqui a nossa Sarinha, que diz assim, e depois vou responder à da Kátia. Obrigada, querida, obrigada, Ricardo, beijinho grande, vamos nos acompanhando. Temos aqui a da Sara e vou responder só a da Sara e a da Kátia, está bem? Faz sentido? Sim, eu nem vi em relação ao tempo, mas pronto. Mas acho que já faz. Carolina, o Xavier está a dormir 30 a 40 minutos de manhã, 2 horas de sesta, depois 30 a 40 minutos ao final da tarde, depois da creche e 10 horas de seguida à noite, está quase a fazer um ano. É suficiente? Beijinhos. Então, temos aqui 10, mais 2, mais 40, mais 40. Eu diria que sim, querida Sara. Eu diria mesmo que sim. Aquilo que vai acontecer é que ele provavelmente aquilo que vai fazer é começar a fazer uma cesta grande à hora do almoço. Se ele fizer as 12 horas de cesta, as 12 horas por noite, as 12 sim, ou o mais próximo possível, 11 horas, 10 e meia, nem que seja só aos fins de semana, porreiro, excelente, façam isso, está bem? De qualquer forma, eu penso ser suficiente. Pronto, vocês também hão de sentir, não é? Que às tantas à noite ele já está super cansado, etc. Mas tentem promover sempre as 12 horinhas de sono à noite, porque é excelente. Porque aquele sono que vai entre ali as 8 e a meia-noite e 1 da manhã é o sono melhor do mundo, está bem? É o melhor sono que eles podem ter. Portanto, vale muito a pena. Agora a Sara vai-me dizer, Carolina, mas os nossos horários, então aí descartem-se, esqueçam, está tudo bem, está tudo certo, está tudo maravilhoso, está bem? Vocês dão sempre à medida do vosso possível, sem culpas, sem nada, está bem? Ele está a adormecer sozinho, está a dormir sonos reparadores, espetacular, Sara, espetacular. Beijinhos e alguma coisa digam, claro. Cátia Conceição. Olá, o meu filho tem 3 anos e desde que nasceu não dorme uma noite inteira. Ai, Cátia, lamento muito, lamento mesmo. Neste momento estamos a dar melatonina por indicação do pediatra. Ainda não deu, minha mãe manifestou-se porque ela... neste momento estamos a dar melatonina por indicação do pediatra, ainda não deu grande resultado. Faz sentido dar medicação? O desespero já é muito.
Oh, querida Kátia, eu não sou a favor... Baby, queres procurar aí o pó? O artigo sobre o pó da melatonina? Põe o pó no nosso site, no blog. Tem lá o pó. Eu não me lembro bem da dica, mas já viste esse? O pó mágico, acho que é assim que eu chamo. E vamos por aqui para a Kátia depois ler e ver se lhe faz sentido, Kátia, que isto tudo tem que fazer sentido. Para mim, não faz sentido medicação. Olha, eu fui à RTP e revi o vídeo esta semana. E tinha lá a mãe, que tinha exatamente, a Luzia tinha 2 anos, creio eu, já não me lembro muito bem, mas acho que era. Tinha 2 anos e ela também não tinha dormido uma noite e ela estava a dar melatonina quando me contactou. Portanto, ela lá com a Tânia Ribas, no programa da Tânia Ribas, agora Tânia Ribas, no Agora Nós, ela dá exatamente o testemunho dela e é um caso muito parecido, em que há uma altura que ela vai ao pediatra porque já não aguenta mais, e ela é enfermeira também, e já não aguenta mais, também por causa do Ricardo, e acaba por dar melatonina. E ela, quando me ligou, foi a dizer: Carolina, isto não me está a fazer sentido porque eu sinto que a minha filha, ao contrário daquilo que a Cátia está a sentir neste caso, que é não está a dar grande resultado, nela também não dava. Mas o que acontecia é que a miúda, em 5 minutos, 10 minutos, caía para o lado e ela já lhe vestia o pijama, completamente parecia drogada. E aquilo bateu-lhe e ela disse: caramba, isto não faz sentido, isto não pode ser bom. Eu acho que não faz sentido, Kátia. Mas eu sou daquelas que, se tenho uma constipação, eu prefiro investir num bom leite com mel e limão do que propriamente investir logo na medicação. Eu acho que aquilo que nós precisamos é de tratar o problema o mais naturalmente possível. E essa questão, Kátia, aquilo que eu sinto é que é possível tratá-la sem o acesso à medicação. Eu quero-vos dizer que vocês merecem uma noite descansada e, mais do que vocês, a vossa filhota também. Portanto, por favor, tratem disso. Portanto, a melatonina para mim não me faz sentido induzir ao sono, induzir porque não trata o problema. E o problema é muito provavelmente o facto de não ter a vossa companhia ou o facto de ela não estar, de precisar de uma outra coisa, que eu acredito que seja uma criança que não adormece, que não adormece sozinha. Acredito que a Kátia tenha que estar com ela, ou tenha que fazer festinhas, ou tenha que se deitar, ou tenha que haver qualquer coisa dessas para que ela não durma e para que ela acorde várias vezes durante a noite a pedir várias coisas, ou é o xixi, ou é a água, ou então só a pedir para que a mãe chegue e se deite com ela e fique com ela. Pronto, normalmente é isso que acontece. Então, Kátia, aquilo que eu peço é que, ao invés da medicação, façam outra coisa, porque a medicação, lá está, ainda por cima, se não está a resultar, aqui ainda por cima não está a resultar, não está a trazer noites boas ou melhores, tratem o problema, curem o problema da raiz para que vocês não voltem a ter, está bem? Vale muito a pena, porque vai fazer até com que a vossa relação seja muito mais saudável, está bem? Porque essa coisa da medicação faz muita confusão, está bem? Portanto, eu sou um bocadinho suspeita nisto. Ok, vou aqui passar para baixo só para ver se tem aqui alguma coisa. Jacó faz amanhã. Olha, amanhã faz 2 anos. Boa, beijinhos. E depois só dorme às 2 até às 5 e pouco. Espetacular. Tá, Débora? Não tinha nada que dormir mais. Está excelente. Está excelente. O Jacó está ali no top 5. Espetacular. Pronto, não, dorme o suficiente, está ótimo. Vou aqui passar para baixo, estão a ver? Isto agora vai dizer Silvia Braga está a ver, Nuno Silva, Teresa Pobre. Olha, isto está completamente marado. Então, meus amores, vamos recapitular. O meu filho dorme pouco, não pode dormir pouco. Está bem? Obrigada, Kátia, também. Não é suposto dormir pouco. Não há crianças que não gostam de dormir. Há crianças que ainda não aprenderam a gostar de dormir. E olha, se a Marta estiver aí também é um caso, não é? Tipo, em que eles não dormem nada e depois passam a dormir e são completos relógios suíços e é espetacular a dormir aquela quantidade de horas. São bebés muito mais bem dispostos, são bebés que os pais ficam super orgulhosos deles e ainda parece que os amam mais. São crianças que estão muito mais receptivas à aprendizagem, crianças muito menos irritáveis, não sei se isto se diz, mas com muito menos tendência a serem a ficarem irritados e ficarem rabugentos e ficarem chatinhos e ficarem e exigentes. Portanto, compensa muito o investimento no sono. Tenho ali uma Carminha desesperada por mama, portanto acho que o meu dever chama-me. Portanto, eu quero-vos deixar um grande beijinho, muitíssimo obrigado por terem estado desse lado, muito obrigada mesmo.
Espero que de alguma forma vos tenha trazido alguma consciência pelo facto dele, tão querido, Débora, tão querida, pelo facto de esta consciência de é preciso dormir, o sono é realmente importante, vamos evitar e proteger os nossos filhos de doenças, está bem? E pronto, vocês estão a ouvir, isto não é eu a querer baldar-me, isto é mesmo a sério, estou a ser chamada. Um beijinho muito, muito grande. Fiquem bem, portem-se bem, durmam bem, descansem bem, relaxem. E invistam na vossa família, no descanso da vossa família, porque é também a felicidade da vossa família. Eu tenho a certeza que mães como a Kátia, se descansassem estes 3 anos, ou que seja meses, ou o Ricardo, não é? Quando não tiver esses dramas do filhote, do Gil para dormir, que vão ser uma família muito mais descansada e depois também muito mais feliz. Portanto, olha, eu vou embora que isto está impossível, ó Carminho. Beijinho muito, muito grande. Se quiserem, os meus dormiam tanto, eu não dormia. Estava sempre a ver se estavam a respirar ou não. Essa é outra questão, manda. Olhem, se quiserem, sugiram temas para próximos diretos, está bem? Porque para a semana não faço ideia o que é que vamos falar. Portanto, toca a deixarem sugestões ou aqui ou mandem-me mensagem privada que eu vou adorar. Está bem? Um beijinho muito grande. Obrigada, fiquem bem, bom descanso e bom fim de semana XXL. Divirtam-se, bons santos, vão pedir os bolinhos em família, sejam felizes e tudo do melhor, está bem? Beijinho. Fiquem bem. Beijinho, beijinho, beijão. Beijão, beijinho. Ai, ai, ai. Isto hoje está aqui uma vez.